Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite, bem-vindos. Muito bom tê-los aqui conosco mais uma vez esta noite. Mas aqui estamos, isso é o que importa. Para darmos sequência ao nosso estudo de Romanos, paramos segunda-feira no que chamamos de parte 25b. E hoje a gente dá início à parte 26. Eu já estou chamando de parte 26a, por aquelas razões que eu apresentei aos irmãos e que a experiência provou. Como estamos diante do mais glorioso capítulo do livro de Romanos, o mais glorioso capítulo da Bíblia, que é o capítulo 8 de Romanos, nós vamos devagar por ele. Esse capítulo 8 exige muito de nós e devemos palmilhar este chão com os pés descalços. É terra sagrada, sem precipitação, de maneira que eu irei dentro aqui de conformidade com o tempo nas subdivisões, mas daremos sequência. A boa notícia, e é uma nova notícia, é de que esta sequência vai acontecer na próxima quinta-feira, ou seja, eu estava estabelecendo, como vocês viram, fiz uma mudança de nossos estudos da minuta para as sextas-feiras, para me facilitar. Para mim facilita muito, porque fica mais próximo do fim de semana e eu tenho uma semana inteira em meio às nossas atividades para fazer a preparação que exige demais, em todos os sentidos. E então percebemos que prejudicamos um bom número de irmãos, que não é qualquer um que chega de vez em quando para participar, mas os que participam de forma assídua, alguns deles foram prejudicados muito com a mudança para sexta-feira. Sendo assim, nós vamos retornar para as quintas-feiras, ainda que não seja o ideal para mim, mas retomaremos as nossas minutas às quintas-feiras a partir da semana que vem. De maneira que, querendo Deus, a parte 26b já será na próxima quinta-feira, mas domingo teremos a nossa live às 17h30, em nome de Jesus. Hoje, para ganharmos tempo aí, já vai aí, por favor, abrindo a sua Bíblia, para darmos sequência ao que vínhamos considerando. Já estamos entrando então no quarto estudo do capítulo 8 de Romanos. Fizemos a primeira parte, que foi a parte 24, fizemos que era de 1 a 8, fizemos a 25a, 9 a 17, 25b, ainda 9 a 17, aí nos últimos versículos, e hoje entramos em 26a. Então esta é a quarta abordagem do capítulo 8, e ainda temos muito chão pela frente antes de entrarmos no capítulo 9. Mas uma observação aqui que eu acho muito significativa e importante, eu não posso deixar passar, é que a nossa argumentação nesta parte 26, seja hoje ou seja na próxima quinta-feira, 26b, não posso lhe garantir se será hoje ou na próxima quinta-feira, quer dizer, se não for hoje, será na quinta-feira. Esta abordagem do capítulo, da parte 26, da parte que temos aí, versículos 18 a 28, que é a nossa parte de hoje, Romanos 8, de 18 a 28, ela nos prepara para o capítulo 9. O capítulo 9 é a discussão, é a abordagem, a doutrina mais difícil de todas as doutrinas da fé cristã de todos os tempos. Em 20 séculos de confissão cristã, 3 imensos credos, N circunstâncias, a reforma religiosa que surgiu trazendo também novos credos, os credos modernos, que chamamos de modernos porque veio depois da Idade Média para cá. Ainda nos dias de hoje se debatem os teólogos e os estudiosos da Bíblia em torno dos capítulos 9, 10 e 11, em especial do capítulo 9. Na linguagem de todos os comentadores, de grande ou pequena estirpe, é o capítulo mais difícil e a doutrina mais difícil a ser estudada da Bíblia. Por isso, passa batido, como muitas coisas da Bíblia e muitas coisas do livro de Romanos. Passam batido, não é por nossos púlpitos rasos, mas nós não estamos aqui para fazer nada passar batido. Não estamos dizendo que daremos a resposta definitiva, que temos o estudo perfeito, isso não existe. Mas o que estamos dizendo é que vamos mergulhar fundo, e vocês conosco, no estudo do capítulo 9. Por isso,
toda a sua atenção para a abordagem que faremos hoje na próxima quinta-feira, porque você vai depender muito da compreensão dessa abordagem como chave para estudar o capítulo 9. Não vou nem lhe dizer que é para entender o capítulo 9, mas para estudar o capítulo 9. Portanto, meus irmãos, vamos agora fazer a nossa leitura deste trecho que temos, dando início à parte 26, capítulo 8, versículos 18 a 28. Eu poderia fazer a leitura somente até o versículo 27, mas ficaria incompleto para esta abordagem. Então, eu vou até o versículo 28 e a parte final, 29 a 39, vai ficar para ser as próximas etapas depois da parte 26. Lendo, portanto, a partir do versículo 18 de Romanos 8, considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Meus irmãos, eu confesso que a tentação, se eu posso usar essa expressão, é muito grande para eu parar aqui no versículo 21 e só dar sequência à medida do que for possível. E acho que vou sucumbir a essa tentação, porque se deixar passar essa abordagem, que nem está na minha síntese, mas de uma informação tão dramática, tão profunda e gloriosa, é um perigo grande da gente ficar na superfície, que não é o nosso propósito. Não é com esse propósito que estamos parados aqui às sextas-feiras e depois teremos às quintas-feiras para estudar a palavra de Deus. Então eu quero que você volte ao texto comigo, e a primeira coisa que eu chamo a sua atenção, e preciso chamar a sua atenção, é a palavra, o adjetivo que Paulo está usando aí para classificar sofrimentos, no versículo 18. Considero que os nossos sofrimentos atuais. Quando ele fala atuais, ele está usando a palavra no exato sentido em que você a tem no português. Você conhece a palavra atual? Atual é o que está presente, atual é o que está acontecendo agora, mas atual etimologicamente significa o que está atuando, por isso é presente. Volte comigo ao que eu acabei de dizer, etimologicamente, seja no português, seja lá no grego, a palavra que foi traduzida por atual significa o que está atuando. Então, sofrimentos que estão atuando, sofrimentos que estão acontecendo agora, sofrimentos presentes. Isso que vai ter um imenso reforço a partir do versículo 22, eu li só até o 21, mas imenso reforço nos versículos 22 e 23, derrubam por terra com canhões, eu vou dizer assim, com mísseis americanos e israelenses, com mísseis nucleares, a falsa teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, tomando carona no negacionismo adâmico, satânico, terreno, temporal, carnal, que é o que leva muita gente a procurar na fé refúgio, escapar. Observe, nós temos um cristianismo, o cristianismo medieval, por exemplo, ele foi criado, ele foi deturpado, distorcido, para produzir uma fé de facilitadores, de alívio, é uma fé psicológica, é uma fé de proposta psicológica. Então as pessoas recorrem àquela confissão, como recorrem a terapeutas por quem pagam, e lá também paga, como recorrem a terapeutas para receberem anestesias. Via de regra, quem vai a um terapeuta procurar resolver uma angústia da qual não está dando conta e paga por isso, fica muito desesperado e até desiste da terapia quando percebe que o terapeuta devolve a ele o compromisso de transformar a sua angústia, de resolver a sua angústia, devolve a ele a avaliação da angústia e, no mínimo, o resultado é que ele descobre que ele é o causador dela. Quem senta diante de um terapeuta e quem vai em reza e oração diante de um santo, diante do seu Deus demiurgo, para pedir escape daquilo que lhe causa dor e gemido, ele vai acreditando firmemente que ele é vítima. Pode levar culpa, faz meia culpa, eu pecador me confesso, etc. Mas lá no fundo,
Ele quer um escape porque ele entende que ele precisa de escape e é digno do escape, mesmo porque mais no fundo ainda, ele entende que ele é vítima. Ele é vítima da forma como nasceu, do ambiente, das circunstâncias, do processo, do trabalho de terceiros, mas ele é vítima. E a verdade é que ele então vai usar a fé como anestesia. E hoje nós temos produzido uma fé evangélica, uma revolução evangélica cultica. Ela só tem uma proposta cultica, em que as pessoas se veem anestesiadas. Elas ficam anestesiadas através de versículos promessa, versículos positivistas, promissores, aqueles versículos que fazem ele entender que ele é o amadinho de Deus, a amadinha de Deus, o queridinho protegido, que não tem que ter um trato no caráter, que não tem de passar por processo de disciplina, que as dores que tem, coitadinho, e Deus está ali para livrá-los de tudo. Criou-se uma religião cristã, fornecendo N trilhas de escape. Cada trilha tem um nome, cada trilha tem uma data. Então no dia de hoje eu celebro fulano de tal, porque fulano de tal resolve esse meu problema. Fulana de tal, se eu a invocar, ela vai interceder e vai me trazer esse tipo de escape. Eu estou aqui denunciando que é uma verdade. Do contrário, para que a gente ia partir para o protestantismo? Ficássemos lá. A verdade é que a igreja evangélica não faz uma proposta menor. Alguns, por exemplo, se refugiam na busca por manifestações espirituais chamados carismatas ou dons espirituais, procurando profecias que lhes aliviem o ego. E eu não conheço nenhuma profecia que bota o dedo no nariz da pessoa e que diz para ela: você está passando por isso, que tem de consertar a sua vida por conta disso, disso, disso. Nem existe a palavra consertar, é: meu servo, estou cuidando de você, tenho uma grande obra para você. Gente, a verdade é que as pessoas pagam pelo engano, me engana que eu gosto, querem anestesia. Mas a Bíblia, na contramão, te dá uma informação que está paralelamente feita à grande profecia que saiu da boca do Filho de Deus, o autor e consumador da nossa fé, que anunciou para a igreja. Se você é a igreja, foi com você que ele falou, e comigo, quando ele disse: no mundo vocês terão aflições. Eu acho que a partir do momento em que eu tenho um Deus que chega para mim e me avisa: você vai ter aflições no mundo, eu não tenho direito algum a não ser blasfemo de dizer para ele: não, porque eu creio em ti, você me livrará de todas. Eu vou ter uma vida leve, fácil, gostosa. Eu vou fazer 7 noites de oração no monte, vou ver gravetinhos ficarem verdes e não haverá aflição nenhuma. Eu tenho lá meu apóstolo que vai impor a mão sobre mim e a doença vai sair. Que aflição? Aflição é negativismo. Quem produz aflição é o diabo, Jesus. Você não tem nada que me dizer que eu vou ter aflições no mundo. Ela quer crer em você para ter aflições no mundo. Entende? Esse é o tipo de cristão que nós temos no nosso entorno, porque também a esse cristão foi ensinado e dado o direito de fabricar um Deus que lhe convém. Mas o meu Deus, o seu Deus, o autor da nossa fé, diz assim: no mundo vocês terão aflições. Paulo abre esse trecho nosso no versículo 18, falando de sofrimentos atuais. Não adianta partir para anestesia. É evidente que o sofrimento não significa exclusivamente sofrimento temporal. É claro que você, olhando para aquilo que é o produto final da grande cobiça do ser humano, riqueza, a ilusão imediata que tem é que ricos não sofrem. Os que têm muito dinheiro pagam tudo, pagam até para adiar a morte. Então não sofrem. Balela. Tudo aquilo que de fato vai contra a vida, tudo aquilo que de fato vai contra a alegria, a esperança, a robustez, a paz, é sofrimento. Tudo aquilo que provoca gemido é sofrimento. Não adianta tapar o sol com a peneira. Paulo fala de sofrimentos atuais, então é evidente que não diz respeito apenas aos sofrimentos temporais, os sofrimentos que nos levam a pagar para nos livrarmos dele. Mas Paulo está atrelando isso que ele está dizendo ao versículo 17, com o qual encerramos na semana passada, na segunda-feira. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Ele está falando, antes de mais nada, de um sofrimento que eu desconheço a igreja de hoje tendo qualquer ideia dele. Sofrimentos que pertencem a Cristo, sofrimentos por termos comunhão com Cristo. Eu vou ler aqui um texto para que você tenha mais luz
sobre o que eu estou dizendo, e essa luz venha da própria palavra de Deus e não de explicações minhas. Observe a oração e o desejo espiritual de Paulo. Ele diz para nós em Filipenses capítulo 3, versículo 10: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Eu quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos. Outro tanto, vale lembrar, ele chega para Timóteo e faz um convite. Qualquer membro da igreja de Paulo que recebesse do púlpito do seu pastor esse convite que ele fez a Timóteo, imediatamente ou demitiria Paulo ou pediria exclusão. Paulo chega para Timóteo e diz assim: participa dos meus sofrimentos pelo corpo de Cristo. Meus amados, isso aí não diz respeito a crentes especiais. Do contrário, nós teríamos textos para crentes especiais na Bíblia, e a revelação da palavra de Deus estaria toda ela entrecortada, seria uma coxa de retalho. Isso serve para mim e aquilo serve só para o outro. Não. Há um sofrimento como igreja que só o verdadeiro cristão experimenta e sabe do que se trata. Envolve um sem número de coisas e não me cabe estar definindo estas coisas, porque a variedade é tão grande quanto é a variedade ambiental do crente em particular. Sofrimento de decepções, sofrimento por conta da miséria do mundo, do pecado, da queda do outro, do caminho pelo qual a confissão vai. Sofrimento por conta dos que estão sendo perseguidos, sofrimento pelo fato de estarmos longe do que Paulo chamou em Filipenses 1,29, de termos o privilégio de não somente crer em Cristo, mas de também padecer por Ele. Isso também produz o sofrimento de humilhação, de vergonha, de pequenez. Sofrimento por conta dos pecados, da luta contra o pecado, contra as nossas próprias fraquezas. Sofrimento de estarmos longe dos alvos, de nos vermos longe dos alvos. Sofrimento pela expectativa e uma série deles. Sem falar, então, dos sofrimentos do cotidiano que acontecem com todos os outros, crentes ou não crentes. O que Paulo está dizendo aqui é que esses sofrimentos que atuam, esses sofrimentos que estão presentes, não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Como eu disse antes, ele está atrelando ou dando sequência ao que disse no versículo 17. No versículo 17 ele diz que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, numa glória que lembramos e lemos, João 17, a oração do Filho de Deus, em que ele disse para o Pai que revelou-nos a sua glória, uma glória da qual ainda não entendemos, mas da qual participamos. Você pode nada entender dessa glória, você pode não ter uma visão intensa dessa glória, e ela vai gerar dentro de você apenas a expectativa do que está oculto, mas que é minimamente bom. Mas o sofrimento, ele serve para dizer a você, há uma glória compensadora que não pode se comparar com esse sofrimento. Então ele serve como um aferidor da glória. Esta é uma das razões porque o crente de fato é um sofredor. Se ele não for sofredor, ele não tem anseio pela glória e não tem noção da glória. Repito essa palavra antipaticíssima, mas ela é só para crente, é só para quem nasceu de novo, não é para evangélico. É para cristão, evangélico, cristão que nasceu de novo. O sofrimento se torna um aferidor da glória. Se não há sofrimento, eu não entendo nada da glória. Não quero nada com a glória. Mesmo porque a glória fala de futuro. A glória não é agora. A glória não vai ser amanhã. A glória me espera do outro lado da curva do rio da vida. Vejam, segundo aos Coríntios 3,18, todos nós, que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Isto é tão sério para Deus, que Pedro vai nos dizer que sobre nós repousa o Espírito da glória e de Deus.
Deus está comprometido a nos glorificar conforme prometeu, e você vai ver isso logo aqui adiante, no versículo 30, quando formos estudar na parte seguinte, parte 27. Deus está comprometido a nos glorificar. É uma glorificação que João fala para nós em 1 João 3,2, que vai se manifestar lá no futuro, glorificação escatológica. Mas há um processo de glorificação que está em andamento, que eu nem me apercebo. Ou seja, a cada vez que eu vou diminuindo como ser humano, diminuindo na minha personalidade, diminuindo no meu caráter herdado de mamãe e papai, diminuindo na minha identidade com o mundo, no meio do qual eu estou, eu vou dando mais espaço ao caráter do Filho de Deus, eu vou me tornando uma anomalia na existencial em termos do currículo do mundo, e essa glória vai alcançando espaço, vai ocupando lugar, vai tendo lugar. Eu vou dar para você um vislumbre muito pequeno dessa glória. Um homem igual a mim e a você, chamado por Deus como eu e você, carne e osso, tão falho que se tornou assassino, homicida, por uma questão de zelo e de justiça, ele matou alguém. Moisés matou um egípcio. Esse homem um dia, cansado, pesado da sua luta, do fardo de carregar um povo nas costas, num momento de intimidade com Deus, numa luta espiritual tremenda, porque Deus disse para ele: Moisés, eu vou cumprir minha promessa. Eu não queria mais nada com esse povo, mas Moisés, eu estou cheio dessa gente, eu me enchi, e eu quero acabar com eles, e eu prometo a você, Moisés, eu tenho o mesmo poder de fazer um outro povo, um novo povo, melhor do que esse povo, e eu te dou esse povo, mas vamos acabar com isso, chega dessa gente. Moisés chega para ele e diz: não, pai, faz isso não, se o senhor for fazer isso, pode riscar meu nome também, eu estou com esse povo, meus primos estão lá, meus tios, meus pais, minha herança, minha cultura, todo mundo, está tudo formado lá, não faz tudo de novo não, eu não quero um outro povo, perdoa esse povo, perdoa, ou então não tem mais negócio nenhum, Deus, risca o meu nome do livro que tu tens escrito. Se o Senhor não for comigo para tomar posse da promessa que o Senhor deu, eu não saio daqui, eu vou ficar por aqui mesmo. Aí o Senhor chega para ele e diz: está bem, Moisés, eu vou com você, porque Deus tinha dito para ele: eu vou enviar meu anjo. Ele: não, Senhor, eu não quero anjo não, ou é o Senhor ou a gente fica por aqui mesmo. Tá bem, Moisés, eu vou fazer isso que você pediu, eu vou com você. Aí Moisés viu que tinha alcançado um espaço de intimidade muito grande, e Moisés já pensou: eu quero mais. Senhor, se o Senhor disse que o Senhor vai entrar na minha agenda, eu quero a tua agenda. Se o Senhor está dizendo que vai fazer o meu caminho, eu quero fazer o teu caminho, mostra-me o teu caminho, Senhor, e eu vou atrás. Aí Deus disse: também vou fazer isso que você pediu, Moisés. Aí Moisés pensou: já fui longe demais, mas eu quero mais. Olha, Senhor, já que eu cheguei até aqui, o Senhor está suportando tudo isso, eu vou te pedir uma coisa a mais, Senhor. Senhor, mostra-me a tua glória. Deus olhou para Moisés, acho que Deus coçou a cabeça de Moisés. Ninguém viu minha glória e viveu, Moisés, para contar para outro. Mas eu estou tão aberto para você. Está aqui, entre mim e você é graça, Moisés, graça. E por causa dessa graça, você está gracioso para mim. Eu estou lembrando aqui de Assuero diante de Esther. Eu te dou até metade do reino. O Senhor chega para Moisés e diz: vamos fazer o seguinte, você não tem condições de suportar minha glória, quem viu morreu, então eu vou fazer assim, eu vou esconder você ali na fenda de uma rocha que está ali, aquela rocha está rasgada, cortada, eu vou botar você ali na fenda da rocha, e vou fazer você me ver pelas costas, eu vou passar perto de você e você verá as minhas costas, não o meu rosto, e assim eu vou revelar a minha glória a você. E Deus cumpriu. Deus colocou Moisés lá escondidinho na fenda da rocha, porque a glória de Deus, e toda vez que a Bíblia fala na glória de Deus, ela fala de luz, que ofusca,
Resplendor, a palavra é resplendor, o resplendor da sua glória. É evidente que Moisés ficaria cego, ia ser fulminado, vaporizado, não sei. Eu sei que Deus protegeu Moisés escondendo na fenda da rocha, como ele fez comigo e você. Seu filho é a rocha, que a ira dele fendeu, e ele botou eu e você dentro da fenda dessa rocha, na ferida do seu filho, para que a gente possa experimentar a sua glória, sem ser fulminado, por causa da sua santidade. Mas quando Deus passou por Moisés, quando Deus levantou a voz e gritou para Moisés saber que ele estava passando, a Bíblia diz para nós, em Êxodo 33, entrando para o capítulo 34, que Moisés caiu com o rosto em terra, consciente, bem vivo, e adorou. E na sua adoração com o rosto em terra, ele falou o que ele sentiu da glória de Deus. O que ele percebeu da glória de Deus? Ah, Senhor, Senhor, Deus grande, maravilhoso, que tem misericórdia até 1000 gerações dos que temem o teu nome, que ao culpado não tem por inocente, mas que se compadece e tem misericórdia até 1000 gerações dos que temem o teu nome. O que ficou para Moisés, o que Moisés conseguiu traduzir do que percebeu da glória de Deus foi compaixão e misericórdia. Então, é uma equação tão fácil de fazer, meus amados. A glória na qual estamos sendo transformados se chama compaixão e misericórdia, que vai crescendo, crescendo, crescendo. A coisa mais vil que há no ser humano é o egoísmo e a falta de compaixão e de misericórdia. Quanto menos compaixão e misericórdia, mais carnal, mais mundano, mais diabólico, mais adâmico, mais cruel, mais terrível, mais maldito esse homem, essa mulher são. Mas quanto mais compaixão e mais misericórdia, mais divinos, mais de Deus, mais iguais a Cristo. De tal maneira que quando seu coração está tomado de compaixão e misericórdia, outros estranham e te julgam. E você causa desconforto, mal-estar. Conheço um homem que aprendeu a misericórdia. Um dia, crente em Jesus, ele foi procurado por mim por conta de uma pessoa que estava condenada pelas leis humanas em cima de um crime que cometeu e que essa pessoa negava terminantemente. E dizia para mim: pastor, eu não cometi esse crime, a sentença saiu, eu vou ser preso. A não ser que eu fuja, fique escondido, até a sentença prescrever. Porque se eu for preso, pastor, eu não vou viver um dia na cadeia, eu não vou conseguir. Eu preciso fugir. Procurou um pastor em São Paulo, e esse pastor o ajudou, acreditando, tanto quanto eu, na sua inocência, a ficar refugiado na cidade de São Paulo. E ali ele ficou 2 anos. Num dado momento, esse pastor disse para ele: eu não posso mais ajudar você. E aí ele me procura e diz: pastor, eu preciso ir para algum outro lugar. E aí eu procurei esse irmão, contei para ele a história, apresentei ele a essa vítima, e ele amou esse irmão, e ele disse: eu vou fazer o que for possível para ajudar você, já que não há mais como reverter a lei, você já foi condenado em 2 instâncias, para que você não vá para a cadeia. E assumiu esconder aquele irmão lá num espaço que ele tinha,
onde ele ficou escondido durante anos, esperando a lei prescrever. Um dia fizemos um acampamento em Campinas. Estou dizendo isso para vocês, com meu coração estremecendo, porque eu quero provar aqui que o Espírito de Deus está encarregado em colocar o coração de Jesus no nosso coração, na nossa vida. Fizemos um acampamento espiritual em Campinas e ele trouxe aquele irmão para o acampamento, o fugitivo, escondido no carro dele. Mas o acampamento foi um tempo de um derramar de Deus, de quebrantamento de corações, de confissão de pecados, de transformação de vidas, de arrependimento, de mudança de caráter. Quando o acampamento encerrou, no meio-dia de um domingo, já fazendo a oração final e nos preparando para o almoço, a mulher daquele fugitivo, muito abalada, me procura e diz: pastor, sobe lá no quarto onde meu marido está, porque ele tem algo para falar para você e eu lá não irei mais. Pálida e tremendo. E aí ela disse: e ele pediu que você leve o irmão fulano, que o trouxe até aqui junto. Chamei o irmão: meu irmão, vamos lá conversar com fulano, porque ele precisa ter uma conversa conosco, que ele já teve com a sua esposa e ela está por demais abalada. Quando entramos, encontramos um ser humano transformado em lixo humano. Aquele homem diante de nós gemia, uivava de dor, de angústia, não levantava a cabeça, não nos olhava. E ele dizia: eu pequei contra o céu e contra meu Deus e contra você, pastor, e contra você, meu irmão, além de ter pecado contra minha esposa. Eu pequei. Eu sou o culpado do crime pelo qual fui condenado. Eu sujeitei vocês a isso. Eu transformei vocês em meus cúmplices. E eu não tenho como consertar mais nada disso. Eu terei que voltar agora no carro do irmão para o meu esconderijo. Mas não posso pedir isso mais a você, olhando para o irmão. Eu preciso que você tome a sua decisão e eu vou aceitar a decisão que você tomar. Eu olhei para ele. Eu tinha acabado de pregar no acampamento o sentido de aliança espiritual. E eu disse: Deus entrou em aliança conosco, pecadores imundos, nos resgatou, bateu a mão conosco como Jó, na sua aflição, condenado, gritava e dizia: quem há que bata a mão comigo? Se referindo a um movimento da aliança da antiguidade, em que alguém acusado precisava de um aliado para ser seu defensor, e então ia para o centro do julgamento, levantava a mão e gritava: quem bate a mão comigo? Se alguém levantasse e batesse a mão com ele, os juízes entendiam: esse sujeito não está mais sozinho na sua situação, nós vamos mudar a sua sentença. Eu tinha acabado de pregar isso naquela manhã, e aquele homem, aquele irmão, olhou para ele e disse: meu irmão, como que eu posso ir contra uma palavra que me alcançou e me ensinou hoje o que Deus fez conosco, que se chama misericórdia? Eu bati a mão com você no seu erro, eu bati a mão com você e agora eu estou em aliança com você, e é assim que nós vamos continuar. E eu vou continuar até o fim. Eu não tenho coragem de te abandonar na sua desgraça. Eu te perdoo. Eu creio que Deus te perdoou. Eu estou em aliança com você. E o levou em paz, onde ele ficou até o seu crime prescrever. Depois disso veio a falecer.
qualquer pessoa, qualquer ser humano, qualquer objeto de duas pernas com um mínimo de racionalidade, calcado em leis humanas e morais hipócritas, diria: que é isso que ele fez? Mulher, onde estão os teus acusadores? Eles disseram que você foi flagrada em adultério, a lei te manda matar com pedra. Eu disse que eles mandassem a primeira pedra. Onde eles estão? Ninguém te condenou, mulher? Não, Senhor, ninguém. Nem eu também te condeno. Vai e não peques mais. Eu acompanhei a vida daquele fugitivo até o dia em que ele partiu. Que crente! Que crente se tornou! Quem entende a imagem dele em nós? Jesus andou na contramão da história, na contramão da história, na contramão da história. É essa glória que está sendo operada em nós. É ela que vai, de fato, compensar todo o sofrimento. Paulo disse isso. E para meu espanto eu não consegui sair daqui do primeiro versículo que nós lemos. Mas vamos avançar um pouquinho aí. Você percebe que dissemos a você o que dissemos a você? Que essa transformação de glória na imagem do Senhor que está acontecendo dentro de você não é para que você se torne um super pastor, um super apóstolo, um super missionário que derruba pessoas no chão, que bota dentro de ouro, que cura pernas quebradas, que cura mazelas da alma. Não. Que tem compaixão, que tem misericórdia, que é socorrista, que sabe ouvir, que sabe perdoar, 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 perdoar. Então, Paulo está dando sequência ao tema, mostrando que nossa herança em Cristo, para a qual o Espírito nos prepara, chama-se glória. A herança é a glória que em nós será revelada. Essa é uma expressão das páginas do Novo Testamento. A glória que em nós será revelada está aqui no finalzinho do versículo 18. A glória que em nós será revelada. Sabe, nós vamos ouvir ali, logo de imediato, no versículo 19, Paulo dizendo que Deus sujeitou a natureza criada à inutilidade por conta da nossa queda, a queda do ser humano, e caiu todo o planeta junto. Ela está sujeita, e aí ficou cheia de expectativa. E ela está esperando o quê? A manifestação da nossa glória. Observe o que Paulo nos ensina em 1 de João, nos ensina na sua primeira carta, versículo 3, não é que ele nos ensina, ele nos anuncia. Primeira carta, capítulo 3, versículo 2, João diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Deixa eu ler o versículo 1 para você perceber o peso desta colocação de João. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, foi o que Deus fez através do sacrifício do seu Filho, nos deu o poder de sermos chamados ou feitos seus filhos. Agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Sabe, quando o texto de 2 Coríntios 3,18, da pena de Paulo, diz que estamos sendo transformados como num espelho na imagem do Senhor, o que ele está dizendo é: à medida em que vemos neste espelho a imagem do Senhor,
Esta imagem que é revelada na sua palavra, a glória começa a se manifestar em nós e transformações vão sendo operadas. João completa isso para dizer que quando chegarmos na presença dele, então seremos iguais a ele, porque o veremos sem mais distância, sem mais impedimento, sem mais desfiguração. Nós veremos tal como ele é, e vai ser o bastante para sermos iguais a ele, se cumprir todo o propósito de Deus, ele o primogênito dentre todos, no meio de toda a criação. Voltando à história que eu ilustrei isso aqui sobre misericórdia, o fato de que quando você tem a semelhança de Cristo por exercer misericórdia e compaixão, as pessoas não te entendem. Esse mesmo irmão que continua sendo misericordioso e compassivo, quando exerce misericórdia e compaixão, houve coisas estranhas. Há poucos dias, alguém que faz parte de liderança evangélica chegou para ele e disse: para com esse negócio de ficar socorrendo tanta gente, dando tanto, doando tanto e tendo tanto zelo e tanto cuidado. Deus não chamou ninguém para ficar vivendo desse jeito e fazendo esse tipo de coisa, está sendo muito bobo. Eu disse que o mundo não entende. Acabei de te dar um exemplo de uma pseudo-igreja. Para falar dessa glória, ele se serve então da realidade do sofrimento instalado na vida presente, que eu já citei para você. Mas ele está dando sequência ao argumento do versículo 18 ao falar dessa glória. É o que ele vai apresentar agora para nós nos versículos 19 em diante. Então, ele vai apontar os alvos ou objetos do sofrimento decorrente da queda no Éden, pela qual todo o cosmos foi afetado e nós outro tanto. Então ele começa exatamente pela natureza criada. É a palavra de que ele se serve aí no versículo 19. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Aquilo que você me ouviu ler em 1 João 3,2. Ainda não sabemos o que de fato somos, mas quando isto for revelado, e é isso que a natureza criada, irracional, está aguardando, que esta glória seja revelada, os filhos de Deus sejam revelados em glória, ou seja, na sua plenitude, cópias de Cristo Jesus glorificado. Então veja bem, ele pontua uma verdade que então os escapistas, os fantasiosos que eu tinha citado logo no início de tudo, procuram negar em nome da fé, mas uma fé cega e irresponsável. A realidade reside no aviso dado pelo Senhor: no mundo tereis aflições. Então ele começa a mostrar que o mundo está afetado pela queda e está aflito. É de que ele fala de 19 a 22, eu tenho que ler tudo de novo, pois ela foi submetida à natureza criada, à inutilidade. Olha que coisa interessante, ela se tornou inútil, ou seja, ela depende totalmente de que você a faça produzir, porque por si mesma ela não tem essa capacidade. Foi tornada inútil, não pela sua própria escolha, porque não foi essa a natureza com que a natureza foi criada, não foi esse o propósito com que a natureza foi criada, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. O próprio Deus aguarda que o cativeiro da criação que ele fez lá no Éden, e que então ficou obscuro, ficou cinza, seja liberta e venha para a sua plenitude, a plenitude com que ele a idealizou, que era cheia de glória e beleza no Éden, a partir do momento em que a nossa gloriosa liberdade se manifestar. Isso é escatologia, ele está falando do dia de Deus, do dia do Senhor, do dia em que todas as coisas serão consumadas. E aí ele vai começar a dizer, mas eu leio até aí o versículo 22, sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. É uma figura de linguagem de uma beleza incomum. Aqui ele fala de 3 gemidos, neste trecho que nós lemos. Por isso que eu li até o versículo 28, para poder incluir o terceiro gemido, o terceiro saber. Ele nos fala de 3 gemidos, ao mesmo tempo em que sinaliza por 3 vezes as coisas que sabemos. Então ele começa pelo primeiro gemido, que está no versículo 22. Sabemos que a natureza geme, está aí. É um gemido de sofrimento que, à semelhança do parto, aguarda um livramento glorioso. Então, não é um sofrimento por desespero, há uma esperança. Por isso a palavra expectativa foi usada aqui, e a palavra esperança também. A esperança
da glória ou da manifestação da liberdade dos filhos de Deus. Então, a expectativa está presente, a esperança está presente, é uma dor com esperança. Então não é desespero. Você imagine, por mais terrível que seja a dor para dar à luz a uma criança, a mulher que geme e que grita na sua dor, ela sabe que aquela dor vai cessar, e quando cessar verá glória, porque na verdade vai dar lugar à grande alegria, a linguagem do próprio Senhor Jesus, de ter a sua criança em seus braços. A natureza está gemendo, um gemido de expectativa. Então é um gemido de ansiedade positiva, isso vai se repetir, gemido de ansiedade positiva. Pois bem, vamos pensar nesse gemido da natureza. Isaías traçou em ligeiras palavras uma descrição desse gemido da natureza. Me acompanhe, por favor, no capítulo 24 de Isaías. Isaías 24, eu vou ler os versículos 3 a 5 e depois vou ao capítulo 19 para ler o versículo 20. Então, em Isaías, está lá no meio da Bíblia, eu também estou aqui procurando, Isaías capítulo 24, fui para lá em Eclesiastes, porque eu estou mal instalado, como eu disse aos irmãos, eu estou num espaço adaptado, e aí fica difícil até para passar a Bíblia. Isaías 24, a nossa leitura está nos versículos 3 a 5. A terra será completamente arrasada e totalmente saqueada. Quem falou esta palavra foi o Senhor. A terra seca-se e murcha, o mundo definha e murcha, definham os nobres da terra. A terra está contaminada pelos seus habitantes, porque desobedeceram às leis, violaram os decretos e quebraram a aliança eterna. Eu li para você uma descrição ultramilenar. Ela foi escrita há quase 2.800 anos atrás, para concordar totalmente com a escatologia de Apocalipse, que fala da convulsão do planeta por conta do homem que nele está, debaixo do juízo de Deus sobre o próprio planeta que o homem está destruindo. É interessante que nós estamos ouvindo líderes que têm a pretensão de ser cristãos, dizendo que não, a terra não está passando por convulsão alguma, não está havendo nenhuma transformação, nenhuma pioração, não está havendo nenhuma desgraça mundial, não está havendo nenhuma convulsão cósmica. Isso é blefe, isso aí é pessoas que estão tentando lutar contra o nosso progresso, a nossa riqueza, e o planeta está se destruindo debaixo do focinho deles. Desculpem, mas eu não tenho palavra melhor para definir esse tipo de gente com esse tipo de discurso. A Bíblia é clara quando ela diz que a terra está murchando, definhando, a terra está sossobrando por conta dos habitantes que nela estão. A terra está sob maldição, e a Bíblia mostra que ela caminha para a destruição, a Bíblia mostra que ela caminha para se corroer, ela caminha para se autofagir. É isso. Não há engano na palavra de Deus, não há engano na realidade diante dos nossos olhos, a não ser que sejamos convenientemente estúpidos e totalmente desprovidos da revelação. A terra geme, a terra está debaixo de maldição, e o homem consegue perpetrar sobre ela a extensão da maldição desde o dia em que Caim fez o sangue de Abel cair sobre ela, e o Senhor disse para Caim: a terra abriu a boca para beber o sangue do teu irmão. Por causa de ti, maldita é a terra. Que coisa trágica e terrível. E como nós queremos negar isso quando estamos vivendo literalmente os fins dos tempos. Não há como. Isso é um escapismo irresponsável e totalmente desprovido de inteligência. Eu diria, convenientemente desprovido de inteligência. Como se não bastasse, eu fiz o favor de fechar o livro de Isaías aqui enquanto falava com vocês, na minha euforia. No capítulo 19, ele vai dar mais um reforço disso. Na verdade, ele começou aqui no capítulo 19 para dizer, no versículo 20 do texto, serão, é Isaías 19, 20, será que eu não me enganei aqui no meu texto? Vamos ver. Serão um sinal e um testemunho para o Senhor dos Exércitos na terra do Egito, quando eles clamarem ao Senhor por causa dos seus opressores. Eles enviará um Salvador e defensor que os libertará. Não, eu peço que vocês me perdoem, mas eu confundi aqui o nosso texto, e o texto não é esse não. O texto com certeza deve ser
lá ainda no 24, e eu perdi aqui a noção dele. Mas eu fico devendo a vocês e eu darei, no momento certinho, o texto para vocês. E aí vocês o terão. Não, é 24, 19 mesmo. Não sei por que eu fui falar em 19, mas na verdade é 24 de Isaías, versículo 19. Então por isso que ficou a coisa complicada aí, é 19 e 20. Então é 24, 19 e 20, não é 19 e 20. 24, eu já tinha lido os versículos 3 a 5, agora eu vou ler os versículos 19 a 20. Então ele deu continuidade ao que ele estava argumentando. A terra foi despedaçada, está destruída, totalmente abalada. A terra cambaleia como um bêbado, balança como uma cabana no vento. Tão pesada sobre ela é a culpa de sua rebelião, que ela cai para nunca mais se levantar. Esta é uma linguagem escatológica que Paulo transforma em atualidade diante de nós. Nós estamos vivendo, meus amados, num planeta, num torrão de terra que geme, condenada, debaixo de maldição. Está aí aos olhos de quem tem espírito profético, de quem tem entendimento escriturístico. Essa linguagem, ela é de igual maneira, com a mesma autoridade, retomada, porque veio bem depois, em Oséias, capítulo 4 de Oséias, versículos 2 e 3, eu vou ler para você agora. Oséias 4, 2 e 3, é a mesma linguagem que fala do gemido da terra de que Paulo está falando para nós aí. Então o profeta diz: só se vê em maldição, mentira e assassinatos, roubo e mais roubo, adultério e mais adultério, ultrapassam todos os limites, e o derramamento de sangue é constante. Por isso a terra pranteia e todos seus habitantes desfalecem. Os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar estão morrendo, estão se extinguindo. A linguagem de Oséias é manchete dos nossos jornais diários, especialmente agora nesses últimos dias. Entende? É isso mesmo, Alberto, síndrome de avestruz. O crente que tem síndrome de avestruz, ele enfia a cabeça na terra, deixa o corpo todo para o lado de fora e diz: mas aqui dentro não estou vendo perigo nenhum, onde a cabeça dele está enfiada. É verdade. A questão é que a palavra de Deus avisa o que nós já estamos dizendo. Então, na verdade, nós é que deveríamos estar pegando os fatos e trazendo para dentro da Bíblia, para poder ver se a Bíblia tinha avisado o que está saltando diante de nossos olhos. Liga a sua televisão, cuidado, a Bíblia diz que você deve examinar tudo e reter o que é bom, não feche seus ouvidos, não feche seus olhos, que o nome disso que está aí não é inteligência, não, é burrice. A falta de informação é compromisso assumido com a desinteligência. Procure se informar e você vai ver, quando você ligar de manhã, de tarde, de noite ou de madrugada, que o que você tem é convulsão, é morte, é gente com nome de cristão tirando a vida de outros que não têm nome de cristão, e ainda também tirando a vida de outros que têm nome de cristão, e tirando a vida, causando desgraça, miséria, e em nome, descaradamente, de uma hegemonia particular de um povo. Mas a natureza não foi criada assim, e por isso aguarda livramento que virá na esteira da manifestação da glória de Deus. Como eu não posso deixar que isso passe para que você não se confunda, entenda, Paulo está falando de uma glória que está sendo razão para gemermos. Sofremos por causa da expectativa da glória. Se eu não tenho noção do meu sofrimento, significa que da glória eu não entendo nada, não quero nada com ela, não a desejo por nada. Não há indicadores da glória dentro de mim. Não há chips da glória colocados dentro do computador da minha alma. E então eu não tenho nervos, eu não tenho neurônios, eu não tenho sensibilidade ao aroma da glória de Deus. Porque se eu tiver sensibilidade ao aroma da glória, o meu coração vai se dar conta de que o que vive é motivo de gemido, de pranto e de tristeza, e não de regozijo. Esta é a verdade. Outro tanto, e é com que eu vou encerrar, porque já deu o nosso tempo, e volto a esse ponto na próxima quinta-feira, querendo Deus, o corpo de Cristo, a igreja, você e eu, nós que estamos sentados aqui um diante do outro, o corpo de Cristo, embora remido e habitado pelo Espírito, como vimos exatamente na parte 25b, semana passada, habitado pelo Espírito,
também geme. Nós vimos isso sexta-feira passada e segunda-feira agora. O Espírito que habita em nós. Agora Paulo está dizendo que esse corpo que tem a habitação do Espírito também geme. Não é uma contradição, não parece ser um deboche contra essa palavra, que fazendo uso do nome do Espírito, de habitação do Espírito, os crentes ficam se ultra regozijando. O Espírito de Deus traz alegria, mas exatamente porque nós o temos habitando dentro de nós, nós temos vislumbres de uma glória que o sofrimento presente eclipsa e por conta disso gememos. Então a linguagem do apóstolo é literal, e não só isso, versículo 23, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Agora é um gemido que Paulo atrela a questão corpo, a questão físico, a vida visível no mundo visível. Eu quero encerrar, porque eu vou ter que voltar a este ponto, porque eu não posso dilatá-lo mais a partir de quinta-feira que vem, deixando com você uma palavra que ilumina, que ilustra isso aqui e nos ajuda a percebermos o seu significado de forma mais de perto. O que ele diz literalmente é, não só isso, quer dizer, não só a natureza geme, nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Ao mesmo tempo em que hoje eu tive de pontuar a glória e a expectativa da glória, eu tive de pontuar o sofrimento e o sofrimento que está presente. Contrapondo-se a uma glória que se aguarda, nós temos um sofrimento que está atual. Pedro diz para nós, e é com que eu encerro, que há sofrimentos presentes que fazem parte da nossa confissão cristã, exatamente pelo fato de sermos crentes. Então, na sua primeira carta, ele vai dizer assim, capítulo 3, todavia, versículo 14, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não temam aquilo que eles temem, não fiquem amedrontados, antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração, estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no Espírito. Depois, nós vamos ouvi-lo dizer, capítulo 4, amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo, mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Não se surpreendam por causa do sofrimento. Alegrem-se na medida em que sabem que são participantes dos sofrimentos de Cristo. Meus irmãos, nós começamos tudo isso dizendo que Paulo começou o versículo 18, e eu estou interrompendo aqui no versículo 23, atrelado ao versículo 17 do capítulo 8, em que ele diz, isso tudo ligado à vida dinâmica do Espírito, que participamos dos seus sofrimentos para que também participemos da sua glória. Esta é uma verdade que precisa ser constatada, precisa ser identificada, discernida, percebida e testemunhada na minha vida e na sua vida. Estamos sofrendo sofrimentos de Cristo, estamos sofrendo por causa do corpo de Cristo, estamos sofrendo porque nós cremos e esperamos uma glória maior do que todo e qualquer prazer neste mundo.
Há um hino. E daqueles que o conhecem aí diante de mim, eu acho que eu só tenho a Lília, o João Alberto e talvez aí, não sei, eu não estou vendo mais ninguém, dos que de fato eu saberia dizer que eles conhecem sim. É uma poesia do inário da igreja cristã durante séculos, que reflete uma realidade da qual os crentes fogem tanto nos dias de hoje e por isso mesmo não a vivem, que isso explica por que não cantam. Da linda pátria estou bem longe, cansado estou, eu tenho de Jesus saudade, quando será que vou? Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vãos terrestres esplendores, de longe enxergo lá. Falaremos disto na próxima quinta-feira. Eu sei que provavelmente o pastor Novaes cantou aí comigo esse cântico. Deus os abençoe, guarde e fortaleça. Estejamos juntos, domingo, 17h30, ouvindo falar sobre a nova aliança em Cristo. Deus te abençoe. Até domingo, em nome de Jesus. Muito obrigado por sua participação hoje aqui conosco. Amém. Amém. Glória a Deus. Estamos acenando para a pátria prometida. É verdade. Aleluia. Aleluia. Deus te abençoe. Amém.